Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje estamos aqui com Augusto. Bem-vindo, Augusto. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Bem, nós vamos conversar um pouco sobre a graduação, como é que ele fez essa escolha para ir para a faculdade que ele fez de farmácia, conhecer um pouco mais das pesquisas dele no momento e saber um pouco mais a respeito de como foi toda essa carreira dele acadêmica até o momento. Augusto, vou começar por uma pergunta básica, né, que a gente basicamente faz para todos os pesquisadores que aqui vêm. Quando, em que momento do seu ensino médio você, assim, falou, opa, quero prestar faculdade de farmácia? Tá bom, essa é uma pergunta, né, que é muito clássica na semana de recepção, né, dos calouros. Todo mundo pergunta pra gente, né, quando a gente chega. E a resposta, ela é bem comum no curso de farmácia, que é aquele clichê que a gente fala, eu sempre gostei muito de biologia e de química. Mas aí, voltando um pouco à minha história, né, eu fui criado num sítio, né, meus pais moram num sítio lá em Minas Gerais, e eu sempre tive muito contato com os animais. Então, eu sempre gostei muito de animal, de cuidar de animal, e tanto que durante o meu ensino fundamental, ali até o 9º ano, eu sempre quis medicina veterinária. Mas chegou a uma certa altura que eu comecei a pensar em outros horizontes, né? Tanto que aí eu também me dava bem com matemática. Aí eu pensei, bom, e se eu for mais pro lado da engenharia? Uma coisa mais exata. Mas aí também foi complicando um pouco mais ao longo do ensino médio. E, em contraponto, veio a química, que eu gostei muito. E eu sempre já... Tá certo que não é animal, né? Mas a biologia eu sempre gostei também de estudar. E aí juntou a química e a biologia, que eu comecei a me interessar bastante. E foi por isso que eu acabei dando uma olhada mais para a farmácia, que até então eu nunca tinha pensado. E isso já foi lá no meio do 3º colegial. Então até então eu estava só estudando, que eu sabia que eu queria fazer algum curso superior, mas não sabia bem qual o curso. Mas aí foi ali no meio do 3º colegial que eu vi que era um curso bastante amplo, que tinha bastante oportunidade para o futuro. Então foi pensando nesse sentido. Bem, você falou um fato aí que é bem interessante, né? Que você ter passado toda a sua infância numa área rural, né? E hoje você trabalhar com pesquisa. Nos seus momentos, às vezes, assim, de férias, quando você retorna lá para casa dos seus pais, tudo, você, às vezes, quando tá lá à toa, né? Vamos falar assim, se bem que pescador nunca fica à toa. Você às vezes fica tendo alguns insights exatamente por ter mudado de um ambiente urbano, de onde está a universidade, e para um ambiente até mais tranquilo? Eu acho que é bem diferente, né, os dois ambientes. Mas é um ambiente muito legal, né? Para você descansar, para você repor as energias, né? Aí é um momento que você tem contato com a natureza. Mas é bem interessante isso mesmo, que aí você sai de um ambiente totalmente ali, né, muita metodologia, muito científico, para um ambiente totalmente muito diferente mesmo. É bem interessante isso, que nem eu disse, é muito legal para você poder relaxar, para você poder esquecer dos problemas. E você falou aí que tinha uma ideia de seguir para medicina veterinária e, de repente, você começa aí a ter contato, né? A gente sabe que nossos alunos do ensino médio, muitas vezes, começam o ensino médio pensando, vou fazer tal carreira. E no decorrer, à medida que é apresentado a outras disciplinas, acaba mudando de opinião. Mas você que passou por isso e entrou na faculdade de farmácia, você achou que essas mudanças aí foram bem? Você achou que, opa, peraí, realmente aqui é minha praia? Quando eu entrei no curso de farmácia, eu levei um pouco de susto a princípio, porque nos primeiros semestres da faculdade, e eu acho que para praticamente todo o curso, é muito básico, assim, no sentido de a gente não vê disciplinas aplicadas. E isso é até legal falar, porque talvez algumas pessoas já acham que a gente já entra fazendo aquilo que o profissional vai fazendo na frente. Não, no início, até para questão de deixar todo mundo com os conhecimentos básicos nivelados que eles falam, os professores falam isso, é importante a gente ter, então, algumas disciplinas que são de ensino médio mesmo, só que obviamente elas são mais aprofundadas do que no ensino médio, mas, por exemplo, química,
física, a gente tem essas disciplinas do ensino médio novamente agora no ensino superior. Mas conforme o curso vai avançando, aí você vai tendo certeza do que realmente você queria, sabe? Basicamente, ao longo do curso, aí você vai tendo contato com as disciplinas que são mais conceituadas daquele curso. E você, durante esse seu processo, né, de graduação, que é sempre um processo de descobertas, aquilo que você achava, vou ter essa disciplina que eu já tive na graduação, e você, opa, peraí, tô aprendendo muita coisa nova que não era bem assim como eu vi na graduação, lá no ensino médio, né? Quando que você começa a trabalhar com pesquisa? Quando que você já vê, opa, esse caminho aqui é um caminho legal? Surgiu uma oportunidade no segundo ano, tinha uma bolsa disponível, né, de iniciação científica, e eu fui lá, conheci um amigo meu, me indicou, né, ele já estava num laboratório, num laboratório de cosmetologia, né, e aí ele me chamou para ir lá conhecer o laboratório, se eu teria interesse. Isso foi no começo de 2020, que eu estava no começo do segundo ano. E eu achei muito interessante a pesquisa, e eu sempre tive curiosidade. Eu acho que isso é um dos principais indícios que você vai se dar bem com a pesquisa, se você tem curiosidade, porque a pesquisa é movida pela curiosidade, né? E aí que eu sempre tive curiosidade de entender como as coisas acontecem, e aí no laboratório eu consegui já me sentir, né? Falei, nossa, aqui eu vou conseguir explorar bastante essa curiosidade minha. E aí que eu comecei já a ter, então, esses primeiros contatos com a pesquisa. Infelizmente, por causa da pandemia, eu acabei que eu não fiz muitos experimentos práticos, porque a pandemia chegou 3 semanas depois e interrompeu o meu processo. E aí que eu comecei, então, a ver uma parte mais teórica durante a pandemia, né? Porque a gente estava todo mundo em casa, mas que também, com certeza, isso me enriqueceu para algumas disciplinas da própria graduação, né? Que no futuro eu já tinha um conhecimento breve sobre esse assunto. Bem, e você aí, já, né, nesse seu processo de, olha, estou saindo do ensino médio, vou para o ensino superior e vindo de vamos colocar assim, de um ambiente rural que muitas vezes até sofre um certo estigma, né? Isso foi algo diferente para você? Como é que foi essa passagem? Então, assim, meu pai, ele é sócio de uma drogaria. Ele não é farmacêutico, mas ele tem toda a experiência, né, como um balconista e tudo mais. Então, assim, ele já tinha um pouco desse lado da farmácia, né, que eu acho que isso um pouco me ajudou no processo, porque você tem uma pessoa em casa que já sabe daquela área, então com certeza você já vai ter um apoio se tiver dúvida, e isso acaba sendo importante. Minha mãe, ela sempre trabalhou na roça, né, no sítio, só que ambos os dois sempre me apoiou muito. Eles sempre me incentivaram a fazer uma faculdade, independente do curso que seja, né? Mas sempre eles estavam ali dispostos, me ajudaram muito na fase de vestibular, me estimulando, né, a continuar estudando, porque é uma fase que a gente sabe que chega um certo momento que você fala, poxa, por que eu estou estudando tanto? Será que vai valer a pena? Mas sim, vale a pena, né? Aí, graças a esse esforço, eu consegui entrar na USP, né? Na Faculdade de Farmácia aqui do campus de Ribeirão Preto. Eu acho que é isso, eu acho que eles me deram muito apoio, eles sempre entenderam a importância de ter um curso superior. E você falou, né, que conversando em off, que a gente antes, que você veio de Alpinópolis, sul de Minas, e veio aqui para Ribeirão, uma cidade um tanto quanto maior, né? Você, com esse foco de vir para estudo, para estudar, como foi essa sua adaptação desses dois ambientes? No começo foi bem diferente, né? Porque eu saí de um contexto onde eu morava com meus pais, numa cidade super pequena, para uma cidade média, né? Para mim era uma cidade grande, né? Para morar sozinho. Então aí já encontrei várias dificuldades, como, por exemplo, pegar um ônibus sozinho, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E sobreviver sozinho, né? Você tem que tomar conta da sua própria vida, né? Você tem que ir no mercado, você tem que, se alguma coisa estraga na sua casa, você tem que ir atrás de uma pessoa para arrumar, ou você mesmo arruma. Então eu acho que é um desafio, mas é um desafio que faz você crescer muito. É um desafio que daí você consegue... É um crescimento pessoal mesmo, que você consegue desenvolver novas habilidades mesmo na sua vida.
E na decorrência, né, do seu curso de farmácia, você já tendo contato com a pesquisa, uma pandemia no meio, de repente atrapalhando tudo, né? Como é que foi para você aí chegar nesse laboratório onde hoje você está fazendo sua pós-graduação? Foi na decorrência, é o mesmo laboratório? Como é que foi essa entrada nesse ambiente? Então, primeiramente naquele laboratório, né, que eu fiz uma pesquisa ali experimental durante só 3 semanas, infelizmente por causa da pandemia. Aí acabou que aí finalizou o projeto, né, mesmo à distância. E bom, aí como a gente ainda estava no auge da pandemia, ainda não tinha nem a vacina na época, eu fiquei em Minas mesmo, lá de casa. Aí eu não voltei para a USP naquele momento, né, porque também estava restrito, os laboratórios podiam ser 2, 3 pessoas, e assim, e essa restrição, então, eles davam privilégio para quem já era da pós-graduação, que estava perto das defesas. Então, aí as iniciações científicas deram uma parada. Mas assim que as coisas começaram a normalizar, eu comecei, então, a procurar novas iniciações científicas, né? Quando a vacina foi liberada, quando a gente começou todo mundo a voltar para as nossas atividades, ainda com restrições, mas eu comecei, então, a olhar novos laboratórios de pesquisa. E durante o meu segundo ano, também, naquelas 3 semanas antes da pandemia, eu tive contato com uma professora, a professora Fabiana, da área de farmacotécnica, que daí ela tinha que fazer uns experimentos com os calouros que tinham acabado de chegar, apresentando a farmacotécnica para eles. E eu me inscrevi como aluno para auxiliar ela, que cada professor poderia um aluno auxiliar, e eu me inscrevi lá para auxiliar ela. E quando ela me explicou o que era a farmacotécnica, que até então eu não tinha muita noção, eu me apaixonei muito pela área. E daí que, então, depois, quando passou a pandemia, as coisas normalizaram, eu mandei mensagem para ela perguntando se eu poderia conhecer o laboratório dela, que naquele dia, há uns anos atrás, né, eu tinha me apaixonado pela área e queria aprender mais e pesquisar mais. Que daí, então, é um laboratório onde eu tô até hoje, né? Aí eu fiz uma iniciação científica com ela, com a professora Fabiana, e depois eu voltei agora para o mestrado também no mesmo laboratório. No caso, essa sua primeira iniciação científica, né? Que às vezes a gente fala que iniciação científica, o nosso público já faz uma ideia, como é que seria isso? Do que você trabalhava? Já era um projeto só seu? Ou você auxiliava um projeto de um pós-graduando? Como que esse seu, vamos dizer assim, iniciar na ciência? Uhum. Então, primeiramente, eu acho que aí a gente chega no laboratório, a gente começa a conhecer várias áreas, né, que tem dentro do laboratório. E o que a gente mais geralmente vai gostando mais de pesquisar, normalmente aí se torna um projeto. Ou às vezes o projeto já está pronto, e o aluno ele chega o projeto já pronto e ele dá início àquele projeto. Mas no meu caso, tinha uma mestranda na época e ela tinha um projeto, e dentro desse projeto tinha uma área, né, que era o estudo de estabilidade do fármaco que ela estava usando. Não só do fármaco, mas também do sistema que ela estava desenvolvendo. Então, a gente viu que tinha uma lacuna ali para ser explorado, e, né, um espaço ali vazio, uma curiosidade a ser explorada, que não tinha no projeto dela previsto, mas que viu que era importante estudar. Daí a Fabiana me falou, não, então vamos fazer um projeto relacionado a esse estudo de estabilidade, que nada mais é do que analisar, né, se o fármaco ou se o sistema nanoestruturado que está sendo desenvolvido, se ele permanece constante ao longo do tempo, se ele não vai sofrer alterações, né? Porque a gente sabe que se sofrer alterações, esse produto ele não pode ser aplicado no paciente, porque a gente não sabe se ele sofrer várias alterações, como que ele vai estar quando o paciente for usar ele. Bem, mas trocando em miúdos, né? O que seria, então, essa farmacotécnica que você ficou tão apaixonado? Então, a farmacotécnica é a área da farmácia que fabrica, que desenvolve os medicamentos. Então, é a área que a gente pega desde o fármaco, que é a substância que vai ter ação farmacológica, né, ação no nosso corpo, e a gente pensa na qual que seria a melhor forma farmacêutica, por exemplo. Será que seria melhor colocar ele num comprimido? Será que seria melhor numa forma farmacêutica líquida, que seria, por exemplo, um xarope? Será que seria melhor, de repente, uma solução injetável, que a gente, né, através das injeções?
na melhor via de administração também. Porque a gente tem várias vias no nosso corpo. A gente tem a via oral, que é pela boca. A gente tem a via intranasal, pelo nariz. A gente tem a via intraocular, pelos olhos. Então, assim, são uma diversidade de formas farmacêuticas e uma diversidade de via. Então, a farmacotécnica analisa qual que seria a maneira mais produtiva do medicamento chegar no paciente, da melhor maneira de produzir esse medicamento. Bem, é engraçado nessa sua fala, porque eu, enquanto paciente, eu só penso às vezes, olha, quero me curar, né? E toda essa parte da pesquisa que vem antes, e que não é só porque, se eu usar na forma de um colírio no olho ou numa pomada, tem todo um estudo, não só pensando, vamos falar assim, na comodidade do paciente, mas sim em como o princípio ativo da droga vai chegar da melhor maneira possível àquela região onde ela tem que atuar, né? É muito interessante isso, e que às vezes o paciente em si não pensa, né? E até às vezes dá a impressão que, olha, se é injetável o remédio, ele é muito melhor do que algo que eu vou pingar na forma de um colírio. E como você está falando, não é bem assim. Exatamente. E é justamente por isso que eu me apaixonei, porque eu falei, nossa, existem tantas maneiras de você pegar a mesma molécula e transformar ela num monte de formas diferentes, né? E é justamente isso, levar da melhor maneira para o paciente. É o que você está falando, às vezes uma injeção ela vai ser ótima para aquele composto, mas para outros você tem formas mais eficazes ou que o paciente vai aceitar melhor, porque também tem muito isso. Todas as vias e todas as formas farmacêuticas têm suas vantagens e desvantagens. Aí cabe analisar cada caso e ver qual vai ter aquelas vantagens que eu quero, né? E se aqueles pontos positivos são maiores do que os pontos negativos. Bem, e já entrando, né, puxando um pouquinho já para o seu começo de pós-graduação, né, que você já vai trabalhar com utilizando a nanotecnologia até para entregar melhor esse medicamento. Quando você foi fazer essa escolha, né, já fazia parte de um projeto maior? Aquele medicamento vocês estavam testando várias formas de administração? Como é que foi esse seu início do projeto? Então, durante a iniciação científica, então eu trabalhei com um fármaco, que ele se chama Maresina 1, que é um lipídio pró-resolução. Esse fármaco, então, ele vai agir na finalização da inflamação do nosso corpo. É uma molécula que a gente já tem produzida no nosso corpo, a gente produz ela. Então, isso é interessante, né? Porque ela já é comum no nosso corpo. E aí que eu trabalhava fazendo um estudo de estabilidade relacionado, então, ao projeto de mestrado da aluna. E aí que o sistema que ela estava desenvolvendo com esse fármaco, a gente viu na prática, em parcerias com a Universidade de Londrina, UEL, que na prática funcionava, que então foram em testes, né, em ratos, né, a gente viu que funcionava o medicamento, mas a gente viu que para produzir a compatibilidade entre o sistema nanoestruturado que estava sendo desenvolvido com o fármaco estava tendo algumas dificuldades. Então foi por isso que eu pensei, bom, o fármaco em questão, ele é eficaz, a gente está vendo os resultados positivos, e se a gente mudar, então, o sistema nanoestruturado? Que daí eu sugeri para a Fabiana, da gente pensar em microemulsões, que seria, então, um sisteminha que você tem uma fase aquosa e uma fase oleosa. E, nesse sistema, uma fase vai estar dispersa na outra, ela vai estar englobada na outra. E com isso, você consegue ter gotículas de óleo dentro da água. E assim, aí essas gotículas elas vão estar na escala nanométricas. Por isso que a gente chama de nanotecnologia, né? E pensando nisso, a minha molécula, o meu medicamento, ele vai estar então nessa fase oleosa, dentro disperso na água. E a gente acredita que com essa mudança de sistema nanoestruturado vai melhorar, então, essa parte da produção de um futuro medicamento.
Não, muito legal. E só lembrando, gente, né, quando a gente fala aqui que que está acontecendo estudos com animais ou estudo com seres humanos, é tudo isso respeitando todas as comissões de ética, mesmo porque se não seguir todos esses passos, né, tem até um podcast que a gente fala só sobre isso, se você não seguir todos esses passos, o trabalho não pode nem ser publicado, não vai ser nem aceito por nenhuma revista, e nem a própria comissão de pós-graduação vai aceitar a defesa da dissertação depois. Tá? Tudo isso segue um protocolo, uma regra muito, muito severa a esse respeito, tá certo, pessoal? Mas voltando aí no seu medicamento, né? Você viu aí que essas microemulsões aí era uma tecnologia que se adaptava, não é nem questão de ser melhor ou pior, mas se adaptava melhor ao medicamento. Mas como que ele seria ministrado no paciente, né? Como que eu tenho lá meu paciente, ele está doente, como que eu entrego essa microemulsão para ele? Então, isso é uma ótima pergunta. Como a gente está na fase de desenvolvimento, a gente ainda não cravou uma via de administração, justamente para entender qual que vai ser a melhor via. Seria, então, para modelos, assim, para doenças inflamatórias, né? Como eu disse, a função dela é finalizar essa inflamação, mas a forma de administrar, a gente ainda está estudando qual que seria a melhor. E isso vai depender também dos estudos que a gente vai fazer posteriormente relacionados aos animais. Então, a gente ainda não tem como afirmar se vai ser, por exemplo, intravenoso, se vai ser oral. Então, isso vai depender dos estudos que vão surgir ainda, que ainda existem perguntas para ser respondidas antes da gente poder afirmar isso. Bem, e o legal, né, gente, como a ciência é feita, que é exatamente isso. Nós precisamos ter os feedbacks dos resultados, né, para entender, como vai se encaixar melhor isso e passar para o passo seguinte, né? Mas você falou aí que vai ser administrado na forma oral, pode ser injetado. Só para o nosso ouvinte poder, de repente, ele entender melhor. No caso, quais são os tipos de administração que uma droga como essa teria à sua disposição? Então, as microemulsões, elas possuem uma grande diversidade de aplicações também. Então, assim, a gente vê que elas podem ser aplicadas intravenoso, a gente pode ver que elas podem ser aplicadas de forma oral, elas podem ser aplicadas de forma transdérmica, né, pela pele. Então, a gente consegue ver que elas são bastante versáteis nesse sentido. Então, isso é muito bom, porque conforme o nosso estudo for encaminhando, conforme a gente for percebendo qual que vai ser a melhor estratégia, a gente consegue definir qual que vai ser, então, a melhor via para a gente aplicar o medicamento. No caso, essas moléculas que a gente está estudando, no caso, esse fármaco, ele ainda é muito recente, os estudos sobre ele. Então, a gente ainda não tem, até onde eu sei, no mercado, algum medicamento com essa molécula. Então, seria algo novo também, né? Para o futuro, quem sabe, a gente conseguir um medicamento totalmente novo. Eu achei muito interessante nessa sua fala, né? Porque realmente, eu vou voltar nesse assunto. O leigo, ele não entende, às vezes, por que eu posso só passar na pele e a outra eu tenho que injetar? A impressão que dá para o leigo é que passar na pele é pior do que injetar, né? Uhum. E você está mostrando exatamente que não, que são formas diferentes, né? E como você falou que o seu medicamento ele atua sob inflamação que pode estar aí no corpo todo, né? Ele vai, vamos dizer, trocando em miúdos, acelerar o corpo a se curar melhor, né? Você fica, às vezes, peraí, mas essa inflamação pode estar em qualquer lugar, como administrar? Então tem todas essas vamos dizer assim, as perguntas geram mais perguntas que vocês às vezes vai ter que fechar todas para você entender ali todo esse processo, né? Então vamos supor, por exemplo, você tem um machucado, uma ferida inflamatória aqui na sua pele. Ao invés de você usar uma injeção, que você falou que muitas vezes as pessoas acham que é melhor, mas você quer uma ação aqui local. Então, você pode usar, então, de repente, um medicamento de ação que a gente chama de ação tópica. Você aplica ele direto aqui, por exemplo, uma pomada, né? Você aplica direto aqui, você não vai ter, então, a necessidade de ter ação no seu corpo inteiro.
porque você quer ação aqui. Agora vamos supor que você tem uma inflamação em algum lugar escondido. Você tem uma ação, você tem uma inflamação em um lugar escondido. Você tem uma inflamação em algum lugar que você não consegue ver. Então, se você aplicar na sua pele, não vai ter ação naquele lugar. Então, você precisa, nesse caso, de uma injeção, porque aí, por mais que a injeção ela possa oferecer alguma dor para o paciente na hora da aplicação, ela vai ter uma ação mais efetiva. Então, é sempre pensando nesse sentido. Qual que é a melhor vantagem naquele caso? E você, tendo em vista toda essa colheita de perguntas que você está tendo aí, por exatamente ser um fármaco novo, você já tem alguma perspectiva? Sei que você ainda está terminando o seu mestrado, mas já uma luz assim a respeito de, nossa, isso é legal para eu estar estudando no doutorado? Você já tem alguma coisa sinalizando para, olha, esse caminho aqui que eu quero seguir? Questões a gente sempre tem, né? De repente, dentro do mestrado ainda vou ter várias perguntas que eu preciso responder primeiro para pensar se esse sistema ele vai ser adequado ou não, mas com certeza explorar novos sistemas para a gente poder ver qual que seria o melhor. Existe uma centena de sistemas dentro dos nanoestruturados, né? A gente tem um monte de sistemas que são diferentes, você produz eles de formas diferentes. Então, mesmo dentro da nanotecnologia, daria para explorar uma diversidade de sistemas para um possível doutorado, por exemplo. Que daí a nano ela é muito interessante para o meu caso, porque o meu fármaco, as doses necessárias para ele são muito baixas. Então, eu tendo um sistema nanoestruturado, ele vai ser bastante interessante porque quando você utiliza algo nano, normalmente você precisa de uma dose menor para fazer efeito, porque justamente que as partículas são menores, né, e isso aumenta a permeabilidade no nosso corpo, então isso faz com que você precise de menos dose. Como o meu fármaco ele é um fármaco potente, então isso seria bastante interessante. Então eu acredito que explorar novas formas para o futuro de um doutorado seria interessante. Bem, você está falando exatamente nessa perspectiva futura dos mecanismos de entrega, formas de entrega. Nós tivemos aqui uma outra convidada do podcast que falou exatamente, né, já que ela trabalhava com células tumorais e que esse nanomedicamento ele agia exatamente na célula tumoral. Né? Falando aí, no caso dessa inflamação, que é uma coisa sistêmica, você pode ter inflamação no músculo em qualquer parte do corpo. Você acha, né, pode ser que você já tenha visto isso sobre a sua droga, ou até mesmo aí pela literatura, o que você aí tem visto, que existe alguma tendência entre você ter esses nanomedicamentos que vão ter uma forma de entrega que vai ser exatamente no tecido lesionado, que não vai ser aquele remédio que às vezes você toma e você acaba até se sentindo meio sonolento, porque ele age sistemicamente no corpo inteiro da pessoa? Essa é uma das grandes vantagens, né, da nano, que normalmente você consegue direcionar ela onde você quer. No meu caso específico, nesse fármaco que a gente está desenvolvendo, eu imagino que como ele tem uma ação anti-inflamatória, mas ele não é que nem os outros fármacos que a gente utiliza convencionalmente. Os fármacos que a gente utiliza normalmente para anti-inflamatórios, eles têm a função de bloquear a ação do nosso corpo. E não, esse fármaco meu em questão, ele tem a função de sinalizar para o nosso corpo que está na hora de finalizar a inflamação. Então, ao invés dele bloquear o nosso corpo, a ação imunológica do nosso corpo, ele vai sinalizar que está na hora de finalizar a inflamação. E nesse caso, por exemplo, a gente pode ter, então, menos efeitos adversos, como, por exemplo, é muito comum quando a gente toma algum anti-inflamatório, dar dor no estômago. E nesse caso, como já é uma molécula que tem no nosso corpo, esse fármaco que eu estou desenvolvendo, como já é uma molécula que tem no nosso corpo, as chances de dar esses efeitos adversos, que a gente chama, é muito menor. E isso aliado à nanotecnologia, né, a essa maior permeabilidade, esse direcionamento, com certeza é uma das grandes vantagens de poder direcionar, que nem você disse, não ter uma ação em todo o seu corpo.
Bem, eu estava aqui pensando nessa sua fala, né? É algo, fazendo uma analogia aí com o sistema de transporte de uma cidade, né? Uma coisa é você mandar, olha, quero que todos os ônibus parem, né? Como seria, por exemplo, os anti-inflamatórios tradicionais. Eles bloqueiam essa ação e acabam bloqueando a circulação, né, dessa nossa cidade, nela toda, não só na área que você interessa. No caso do seu medicamento, ele não vai mandar o sistema de ônibus parar. Ele vai falar assim, olha, o pessoal que está na rua tal vai ter um desvio ali de uma obra, então vocês vão virar para a rua tal. Então, quer dizer, ela é mais localizada e assim ela termina ali, vamos dizer assim, ensinando para o teu corpo que, olha, aquele caminho, finaliza ele, ele não vai ser por aí. Seria algo mais ou menos assim? Sim, sim. Por exemplo, no caso do nosso corpo, a inflamação ela é super benéfica para a gente. A gente tem que ter inflamação para combater os organismos que estão causando mal, ou então se você tem alguma lesão, né, alguma ferida, você precisa da inflamação ali para finalizar, para solucionar esse problema. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a inflamação ela acaba saindo do controle, que daí que tem os casos inflamatórios, que pode ser até crônico, né, para o resto da vida, por exemplo. Então, seria essa a função de falar justamente, por exemplo, olha, tá na hora de fazer essa limpeza, tá na hora de parar isso, já tá bom, já concluiu a sua missão. Bem, Augusto, e como que é para você, né? Como que foi você começou a sua iniciação quase que à distância e agora está inserido dentro desse laboratório, pesquisando novos fármacos, pesquisando novas formas de ação. Que laboratório que é esse? Como que você está encarando esse desafio agora presencial? Então, eu estou inserido lá no o laboratório farmacotécnico, né, de sistemas de liberações, que a gente chama de sigla de CISLIB. Ele é composto, né, por 2 professores orientadores. Tem a professora Fabiana, que é a minha orientadora direta, e o professor Oswaldo, que os dois dividem, então, o espaço lá. Então, conforme você disse, né, é um laboratório que a gente desenvolve formas farmacêuticas, né, como o próprio nome já diz, né, de liberação, buscando sempre a melhor forma para o determinado fármaco, né. A linha da professora Fabiana é mais pautada, mais baseada na apoferritina, né, que é um sistema nanoestruturado baseado em proteína. O meu difere um pouquinho nesse sentido, mas, justamente como eu disse, fazendo as modificações que eu achei importante para o meu projeto. Bem, Augusto, chegando aqui nesse momento do podcast, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Se você, né, que agora que já está aí nesse caminho da carreira acadêmica, já foi picado pelo bichinho da ciência, pudesse voltar para aquele Augusto que está lá pensando em o que eu vou prestar, mas matemática é o que eu gosto, mas está ficando meio complicado, o que você daria de conselho para ele? Acho que, primeiramente, eu falaria que para continuar estudando firme, que vai dar certo. Eu acho que para não desistir, porque que nem eu disse, eu acho que chega um momento no ensino médio que a gente acaba ficando cansado mesmo de estudar e a gente fica muito incerto se vai dar certo. Então, eu queria dizer que, eu diria, né, que vai dar certo sim, que farmácia é um curso muito bom, né, que abre muitos horizontes, né, e principalmente para não pensar que você não é capaz. Eu acho que isso é muito importante, porque, por exemplo, mas a Universidade de São Paulo, né, a USP, o mesmo Unicamp, o Unesp, ou várias outras federais, é impossível entrar. Não, é difícil, não vou negar, que é difícil entrar porque é muito concorrido, mas que é possível sim, e que se eu conseguir, sabe, as pessoas também conseguem. Então, eu queria passar essa mensagem, que não pensar a universidade como um monstro, mas sim como algo possível sim, se estudar, esforçar, vai dar certo. Bem, Augusto, foi um prazer ter você aqui, conhecer um pouco mais da sua carreira acadêmica, conhecer um pouco mais de toda essa sua trajetória até o momento. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal o papo, né? Foi muito legal poder compartilhar a minha trajetória, né? E como falar um pouquinho da minha pesquisa também, né? Que a gente faz isso todo dia, então é sempre legal trazer os resultados prévios, assim, para a população.